tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Natália, cognome Nadaine Nascimento. E o vídeo de hoje, como você já pode ver, é um pouquinho diferente do habitual nesse canal, porque normalmente eu faço vídeos ou com alguma paisagem ou com alguns desenhinhos para tentar exemplificar o que eu tento passar naquilo que eu falo. Só que hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, porque eu estou com um aprendizado em mente desde ontem. E eu estou com muita vontade de repassar ele e eu queria poder fazer isso com vocês olhando nos meus olhos. E o aprendizado de hoje, como vocês podem ver no título deste vídeo, é para falar sobre o templo de Deus, né? Que na verdade somos nós. Porém, eu queria chamar muito a atenção para aquele verso bíblico que se encontra, salvo eu, em Atos 17, onde é dito: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Por que eu quero chamar a atenção para esse verso? Porque normalmente, quando uma pessoa se desvincula de uma instituição religiosa, a primeira coisa que ela faz é pegar este verso e atacar aqueles que ainda são membros de alguma religião ou instituição religiosa. E quem nunca fez isso, na verdade? Porém, o entendimento ele não é limitado, a sabedoria não é algo limitado, ela está sempre indo além. Então vamos tentar raciocinar juntos. Primeira coisa, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Óbvio que o Espírito do Deus Pai, ele não está morando dentro de nenhuma instituição religiosa e ele também não está morando dentro das nossas casas. Por quê? Porque da mesma forma que instituições religiosas são feitas de alvenaria, nossas casas também são, ou são feitas de madeira, enfim, são monumentos construídos por mãos humanas. Então não adianta querer pegar esse verso de Atos para atacar um religioso, porque se Deus não habita dentro da instituição religiosa dele, Deus também não está dentro dos nossos lares. Então vamos raciocinar. As Escrituras dizem que Deus, ele habita em pessoas, porque foi escrito que nós somos o templo de Deus e o Espírito de Deus está dentro de nós. Só que o fato de uma pessoa ter o Espírito de Deus dentro dela não significa que este Espírito esteja sendo manifestado através desta pessoa. Então não se iluda achando que Deus está em mim, mas você manifesta o poder de Deus. E o que é manifestar o poder de Deus? Manifestar o poder de Deus não é gritaria, não é fazer promessas para ninguém acerca de vida material, não é ficar com aquele sentimentalismo barato, chorando, querendo chamar a atenção das pessoas. Isso não é manifestar o poder de Deus. Manifestar o poder de Deus significa viver os frutos do seu Espírito. Um dos frutos do Espírito de Deus é o autodomínio. Outro fruto que eu posso citar aqui é a sobriedade. Também tem a temperança, tem o amor, tem a fidelidade, enfim. São muitos frutos. Então, quando uma pessoa quer manifestar o poder de Deus, ela vive os frutos do Espírito de Deus. Mas esse assunto pode ficar para um outro vídeo. Vamos focar neste, que tem a ver com a questão do templo de Deus e com a questão de Deus não habitar em templos feitos por mãos humanas. Quando foi dito que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, isso significa que o Espírito de Deus não pode se manifestar em um templo, pessoa, que escolhe ser edificado por uma força, por uma sabedoria, por uma mentalidade humana. Por isso Tiago escreveu que a sabedoria deste mundo é terrena, é diabólica. Tiago chama a sabedoria deste mundo de diabólica e deixa bem claro que ela não tem nada em comum com a sabedoria do alto. E aí ele descreve a sabedoria do alto, que é pacífica, é imparcial e outras características. Então é o seguinte, dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, isso significa que o Espírito do Pai não se manifesta em uma pessoa, que é o templo, que escolhe ser edificado por uma mentalidade terrena. Então não adianta as pessoas ficarem com essa guerra barata e ridícula de uns com os outros,
só porque não pertence mais a uma religião ou instituição religiosa, tá? Então, assim, eu também já pensei um dia que esse verso de Atos se limitava apenas a instituições religiosas, mas um aprendizado ele é constante. A vida é um contínuo aprendizado. Se engana quem pensa que já atingiu o ápice da sabedoria. A sabedoria não para. Principalmente a sabedoria do Pai, ela não para. Ela é ilimitada. Existe nosso Deus Pai, abaixo dele existem os filhos celestiais, que também são deuses. Abaixo dos filhos celestiais existem nós, que também somos deuses, a partir do momento que realmente damos crédito à palavra do Deus Pai. Por isso que o salmista Davi, ele deixou isso bem claro. A todos que foram chamados filhos de Deus, foram feitos deuses. Jesus Cristo confirmou esse verso, e podemos ver isso em um trecho de João. Então, assim, a palavra de Deus, ela está concentrada nos ensinamentos de Cristo Jesus. Cristo Jesus deixou em evidência que o Evangelho do Pai significa a paternidade de Deus e a irmandade espiritual entre a raça humana. A partir do momento que nós reconhecemos que há um dirigente de consciência, o Deus Pai, o Criador de todo o universo, e a partir do momento que reconhecemos Ele como nosso dirigente de consciência, porque a palavra Pai também significa isso, dirigente de consciência. Se reconhecemos Ele como nosso dirigente de consciência, automaticamente vamos reconhecer em cada semelhante um irmão. E é esse reconhecimento que faz com que a gente aprenda a se relacionar uns com os outros com amor, ou seja, comprometimento, com mais respeito. Caso você ainda não saiba o que significa respeito, tem um vídeo aqui no canal ensinando como respeitar o próximo. E nesse vídeo eu explico tanto o significado da palavra respeito e ensino como aplicar ela no dia a dia. Então, assim, resumindo, nós vamos aprender a viver aquilo que de fato interessa. E através da vivência do Evangelho, vamos parar de perder tempo com guerrinhas idiotas, com desavenças inúteis, com inimizades bestas que não agregam em nada. Jesus de Nazaré, ele deixou um exemplo lindo de vivência dos frutos do Espírito do Pai. Jesus de Nazaré, se tinha que adentrar uma sinagoga para ensinar o Evangelho do Reino, ele entrava. Se ele tinha que ir na casa de alguém, quando convidado, ele ia. Porque o foco dele era expandir a mensagem do Evangelho do Reino para aqueles que estavam dispostos a ouvir. Então, nós, como templos de Deus, se sentimos dentro de nós a vontade, a alegria de ir em um determinado lugar para levar a verdade do Pai, e a verdade do Pai não é os ensinamentos dos dirigentes de uma instituição religiosa. A verdade do Pai não é a nossa opinião pessoal ou interpretação pessoal acerca de um conteúdo. A verdade do Pai é aquilo que tem concordância com os ensinamentos de Cristo Jesus. Porque Cristo se manifestou em Jesus? Porque o Verbo se fez carne. Antes de Jesus de Nazaré existiram muitos outros seres que transmitiam mensagens consideradas pelas pessoas elevadas. Buda, por exemplo, ele existiu antes de Jesus. Mas se antes de Jesus todos os ensinamentos que existiam fossem realmente completos em verdade, não haveria necessidade do Verbo de Deus se manifestar em carne. Jesus Cristo, ele se autodiz ser luz do mundo. Qual é a finalidade da luz? Iluminar, clarear, esclarecer. Jesus Cristo, ele veio aqui justamente para clarear as ideias, para tornar compreensivo aquilo que ainda estava sendo visto de uma maneira turva. Quem já estudou sobre a vida de Jesus de Nazaré, e esse estudo não se limita ao livro Bíblia Sagrada, desde já eu aviso. Por quê? Porque muitas pessoas têm o livro Bíblia como um Deus, e a Bíblia é apenas um livro que contém alguns ensinamentos da Palavra de Deus, mas existem outros livros que falam mais sobre a Palavra de Deus, ou seja, que falam mais dos ensinamentos de Jesus, que trazem até outros ensinamentos que não contém na Bíblia, e eu já tive acesso a esses livros. Então tudo que eu escrevo, eu procuro me basear sempre naquilo que Jesus ensinou.
E Jesus, na trajetória dele aqui neste mundo, ele não ficava perdendo tempo com inimizades baratas. Ele analisava os ensinamentos que as pessoas seguiam e procurava ofertar luz para elas. Ou seja, você pode encontrar a palavra de Deus em ensinamentos budistas, em ensinamentos hinduístas, em ensinamentos vindos do taoísmo, desde que você esteja com o olho, com o discernimento aberto. Então não perca tempo querendo ofender pessoas que ainda estão indo em alguma instituição religiosa ou que têm alguma religião. Temos que aprender a investir nosso tempo em viver o Evangelho, se é que realmente cremos que somos filhos de Deus. Porque um filho de Deus, ele procura seguir o exemplo do Pai. Um filho de Deus não se coloca inferior ao Pai. Ele tem como foco ser igual ao Pai, não superior. Aquele que quis ser superior tropeçou e feio. Nós somos orientados a sermos iguais. Por isso Jesus, ele deixou bem claro: sede perfeitos como o Pai que está no céu é perfeito. Porque você, quer goste ou não, todo ser humano ele já é perfeito. Porque ser perfeito é ser completo em algo. Só que aí que está o X da questão. Você pode ser completo no mal ou no bem. Só que o Verbo de Deus, Jesus Cristo, ele nos convida a sermos perfeitos como o Pai. Ou seja, você já é perfeito por nascer, mas você tem um convite, que é: seja perfeito como o Pai. E como é ser perfeito como Deus Pai? Procurando colocar em prática os frutos do seu Espírito. Então é isso, tá bom? Esse vídeo aqui é diferente, eu resolvi fazer ele aparecendo a minha imagem, porque eu queria que você pudesse olhar mais nos meus olhos, embora meios virtuais nem se comparam com uma presença mesmo ali pessoal, mas é o que tem para hoje. Não sou expert em gravação, não tenho equipamentos adequados para isso, estou usando aqui apenas o meu celular, então se por acaso o áudio não está o melhor áudio do mundo, você me desculpa, mas eu quis fazer esse vídeo assim, para que você pudesse olhar nos meus olhos e pudesse sentir, ou tentar sentir, a sinceridade do meu coração em estar trazendo essa informação, tá bom? Templos de Deus são pessoas. Quando Paulo escreveu Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, em verdade ele estava querendo dizer que o Espírito do Pai que está em nós não tem como se manifestar em uma pessoa que está tendo a sua mentalidade edificada por sabedoria terrena. Sabedoria terrena, ela é consumista. A gente temos essa sabedoria terrena em nós. O joio está em nós. As pessoas conhecem muito a parábola do joio e do trigo. Eu escrevi essa parábola no meu livro, De Encontro com a Verdade Genuína, e trouxe um entendimento mais lúcido sobre ela. Porque joio e trigo não são pessoas, são dois tipos de sementes que estão dentro da gente. Trigo é a sabedoria do alto, o joio é a sabedoria terrena. Nós temos as duas sementes. Aquela que mais se desenvolve é aquela que a gente mais cultiva. Então, o trigo não tem como se manifestar em nós se estivermos dando lugar para o joio, tá bom? Então, o que eu tenho para ofertar hoje é isso, tá? Eu espero que você tenha assistido até o final, né? Tenha chegado até aqui comigo, para que tudo possa ter ficado bem compreensivo. E se você gostou da informação, viu sentido, não deixe de deixar seu like, inscreva-se no canal, porque a sua inscrição é uma forma de demonstrar para mim que você está dando um crédito para o conhecimento que eu tenho para ofertar. É importante para mim. E compartilhe essa informação com outras pessoas, porque o que mais tem neste mundo são pessoas que não estão vinculadas a uma religião ou instituição religiosa, mas que ficam atacando o semelhante com esse verso de Atos, tá? O Deus Pai nunca mandou ninguém fundar uma instituição religiosa, isso é um fato. Porém, as pessoas fazem o que fazem de acordo com o discernimento delas. E aí é onde entra a luz do Verbo Divino, para clarear o entendimento das pessoas, para clarear nossas ideias e mostrar para a gente onde a gente está errando, onde é o alvo para a gente acertar e por aí vai. Só que para isso a gente tem que aprender a ser hospitaleiro.
A gente tem que aprender a deixar nosso ego de lado, ouvir mais, refletir em cima daquilo que estamos ouvindo, para depois analisarmos o que colocar ou não em prática, tá bom? Não há como uma pessoa evoluir se ela tem a mente fechada, se ela não está disposta a aprender, tá? O aprendizado, ele tem que estar ali, a pessoa ela tem que entender que é uma evolução. Só assim o aprendizado vai poder se manifestar dentro dela, tá bom? Então é isso, pessoal. Templos de Deus são pessoas. Só que o fato de Deus habitar em nós não significa que estamos manifestando o poder dele. Então não adianta se iludir, não adianta se vangloriar de que eu sou um filho de Deus, o Espírito de Deus habita em mim. Legal, legal, o Espírito de Deus habita mesmo em você, em mim. Só que estamos manifestando o poder dele? Estamos sendo um reflexo do Espírito dele? Ou estamos agindo apenas como papagaios, que repetem vários versos bíblicos ou qualquer outro verso de qualquer outro livro e que no nosso dia a dia, nossas atitudes são uma bosta, tá bom? Não adianta nada se vangloriar que você tem uma energia, uma potência dentro de você, só que no seu dia a dia sua conduta é uma bosta. Foca na conduta, procura aperfeiçoar o próprio estado nesta terra, porque a vontade de Deus é isso. É que cada um de nós aprenda a cuidar da própria vida. E cuidar da própria vida é aprender a ser livre. Só que livre como o verbo ensinou. Porque ser livre não é você sair fazendo tudo o que dá na telha. Ser livre é você aprender a ter um autocontrole de si. Só é livre aquele que tem autocontrole de si mesmo. Pessoas que usam essa frase, eu faço o que eu quiser porque eu sou livre, são um exemplo vivo de que são escravas. Escravas dos próprios desejos. Escravas do próprio ego. Então, um exemplo lindo de liberdade está na vida de Jesus de Nazaré. Não é à toa que também ele é conhecido como libertador. Libertador tem a ver com liberdade. E como ele ensinou a liberdade? Controlando a si mesmo. E o que é o autocontrole? É você saber o que você faz na hora certa. Cada ocasião exige uma ação. Uma pessoa que vive o autocontrole não é aquela pessoa que não faz nada no mundo. É aquela pessoa que sabe exatamente o que fazer na hora certa. E como fazer. E temos que aprender a desenvolver isso em nós. Porque, acredite, se olharmos friamente para nós, sem o filtro de desejo pessoal, sem o filtro do ego, sem o filtro da vitimização, a gente vai ver que a gente ainda tem muita coisa para melhorar na gente. Nossa terra, que é a nossa mente, nosso coração, ainda tem muito que ser limpada para que o trigo possa se manifestar em nós, para que os frutos da árvore da vida possam crescer, tá bom? Então é isso, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas as palavras são sinceras, é de coração, tá? Fica aqui o meu agradecimento mais uma vez pela sua atenção e até o próximo vídeo.